Então, amiguinhos, vamos lá, né? Segundo tempo da aula, estamos nos aproximando aí dos finalmente. O nosso assunto, como havia comentado com vocês anteriormente, é a seção 4.3 do nosso livro-texto, onde a gente fala sobre o uso de funções para contar, certo? As funções são objetos matemáticos extremamente versáteis, né? Nós podemos aplicar o conceito de funções aos mais variados campos, certo? A ideia de função, ela perpassa pela percepção de que você tem um domínio da função e um contradomínio, né? Os valores obtidos que a função fornece irão pertencer ao conjunto imagem, que por sua vez esse conjunto imagem ele pode ser um subconjunto do contradomínio da função. Então, basicamente, quando a gente fala de função, a gente precisa compreender bem que nós temos um domínio, né? Esse domínio está a variável ou as variáveis que a gente pode chamar de variáveis independentes, certo? Então, essas variáveis independentes, no caso de uma função com mais de um parâmetro, certo? Numa função que você tem apenas uma variável, é somente uma variável independente, né? O óbvio ululante. Então, essas variáveis independentes, né, são aquelas que a função recebe e que, a partir delas, ela vai informar um outro valor. Por isso que o nome é variável independente. No caso do valor que a função fornece, né, a partir da informação, a partir de uma passagem de valor vinda do domínio da função, nós temos ali a chamada imagem da função, certo? Então, é interessante que a gente reveja alguns conceitos que, inicialmente, nós trabalhamos com eles lá no capítulo 2, que é o capítulo de pensamento relacional, né? Lembremos também sempre que uma função ela é um tipo de relação, né? Então, toda função é um tipo de é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Isso já ficou bastante esclarecido para vocês. Não custa nada a gente lembrar. O que caracteriza principalmente uma função é o fato de que um elemento do domínio da função, ele, a partir dele, né, a partir dele eu posso associá-lo a, no máximo, um outro elemento do contradomínio, certo? Então, se eu forneço um determinado valor para uma função, essa função, ela, como sendo algo determinístico, ela vai retornar um único valor, certo? Imagine vocês como ficaria complicado se eu passasse um valor para uma função e ele pudesse retornar mais de um valor, ok? Então aí nós não teríamos um determinismo na função. Então é uma característica essencial de quando se fala em funções é que ele é um procedimento determinístico, certo? Bem, aí quando a gente foi apresentado a esse conceito, vocês devem estar lembrados que se falou também de uma classificação de funções. Eu posso ter função injetiva, eu posso ter função sobrejetiva, né? No caso de uma função injetiva, ela é caracterizada pelo fato de que cada elemento do contradomínio, né, a ele é enviado no máximo um elemento do domínio, né? Ou seja, eu associo um elemento do domínio a pelo menos no máximo, quer dizer, um elemento do contradomínio, certo? Ao passo que numa função sobrejetiva, um elemento do contradomínio ele pode receber, né, pode ser enviado a ele pelo menos um elemento do domínio, ou seja, eu posso ter associado a um elemento do contradomínio mais de um elemento do domínio, certo? E outra característica da função sobrejetiva é que o contradomínio é igual à imagem da função. Não esqueçam jamais que a imagem da função, ela em determinadas situações, ela pode ser um subconjunto do contradomínio da função. Mas no caso de uma função sobrejetiva, a imagem da função acaba sendo o próprio contradomínio, ou seja, A está contido em B e B está contido em A, que é a definição clássica da igualdade de conjuntos, correto? Bem, feito esse breve retrospecto, eu gostaria de irmos para a nossa lousa digital, né, onde eu
destaquei mais alguns pontos que tem lá na nossa seção 4.3 do nosso livro texto, beleza? Então, vamos lá para a nossa lousinha digital. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, e que é o ponto fundamental quando nós desejamos usar funções para contar, é a noção de bijação, certo? A gente viu lá na aula sobre pensamento relacional, onde a gente tratou de função, que se eu tenho uma função em que o tamanho do domínio é igual ao tamanho do contradomínio, né? Então, a mesma quantidade de elementos, né? Nós temos uma função. Aliás, além disso, nós temos para cada elemento do domínio, tem um associado um elemento do contradomínio, certo? Então, nós temos uma função objetiva, ok? Então, geralmente, se usa para representar uma função objetiva os seguintes diagramas que vêm. Então, aqui eu tenho um conjunto A, um conjunto B, certo? Cada elemento do A está associado a somente um elemento do B e vice-versa, e todos, né, têm o mesmo conjunto, a mesma quantidade de elementos. Então, a quantidade de elementos de A é igual à quantidade de elementos de B. Então, aqui eu tenho, informalmente falando, a caracterização de uma função objetiva, certo? Mas vamos aqui recordar os teoremas que caracterizam as funções injetiva e a função objetiva. Então, nesse caso aqui, ó, esse primeiro teorema, que inclusive é a primeira questão da nossa lista de exercício, ele diz que a quantidade de elementos de de x é igual a m, e a quantidade de elementos de y é igual a n. Né? Então, são essas as nossas informações iniciais. Então, se existe, né, alguma função f de x em y, ou seja, que x envia valores para y, sempre que vocês olharem para essa simbologia aqui, imaginem isso, que o domínio da função está enviando valores para o contradomínio e que o contradomínio está recebendo valores vindos do domínio, certo? Ela é injetiva, então m menor ou igual a n. Então, vejam que aqui a nossa definição, aliás, esse teorema, na verdade, isso aqui não é uma definição, é um teorema, desculpa, ele está focado em nos fornecer a quantidade de elementos, né, seja do domínio da função, seja do contradomínio da função. Ora, toda vez que você tiver uma função f de x em y e essa função é injetiva, imediatamente você deverá lembrar que a quantidade de elementos do domínio é menor ou igual à quantidade de elementos do contradomínio. Pronto. Isso é o mais importante que você precisa compreender quando o assunto é esse teorema, certo? Entendido? Ao passo que nós temos aqui um outro teorema que diz o seguinte: se existe uma função f de x e y que é sobrejetiva, então a quantidade de elementos de m é maior do que... Aliás, o m é maior do que n. E lembre-se que m é a quantidade de elementos de x e o n é a quantidade de elementos de y, certo? Beleza? Então nesse caso aqui, ó, se eu quero saber, se eu tenho uma função sobrejetiva, eu já sei que a quantidade de elementos do domínio da função pode ser maior ou igual à quantidade de elementos do contradomínio. Se eu tenho uma função injetiva, imediatamente eu já sei que a quantidade de elementos do domínio pode ser menor do que a quantidade de elementos do domínio. Quando eu coloco esse pode ser, é justamente para enfatizar o fato de que eu tenho aqui um menor ou igual, um maior ou igual, certo? Então, são detalhes que não podem passar em brancas nuvens, correto? Então, com esses dois teoremas, né, nós derivamos um outro teorema, um outro resultado, que no caso aqui é esse corolário. Então, lembre-se que um corolário é um resultado que deriva de outros teoremas. Ora, então, seja x, a quantidade de elementos de x igual a n, a quantidade de elementos de y igual a n, se existe uma objeção f de x em y, então isso quer dizer que as quantidades de elementos dos dois conjuntos são iguais, beleza? Então, a partir dessas noções, a partir desses teoremas e desse corolário, você já tem perfeitas condições de determinar a quantidade de elementos de cada conjunto, certo? Então, isso são fatos muito importantes, né, e que podem auxiliar diversos cálculos de vocês.
Então, lá adiante, no nosso capítulo, na nossa seção 4.3, foi apresentado para vocês o chamado princípio do pombal, ou princípio da casa de pombos, certo? Esse princípio do pombal, informalmente falando, ele diz o seguinte: vamos imaginar que eu tenho aqui um conjunto, aliás, um pombal. O que é um pombal? É um lugar onde os pombos ficam, certo? Imaginemos que são essas caixinhas aqui e que cada caixinha dessa é destinada a um determinado animal, ou melhor, a um pombo, ok? Então, se o número de pombos for maior do que a quantidade de caixinhas, né, de compartimentos, qual é a conclusão que a gente vai tirar? Que se eu for distribuir esses pombos nesse pombal, vai ter caixinha, vai ter compartimento que vai receber mais de um pombo, correto? Entendido? Então, o que é que nós temos aí? Nós temos que os pombos, eles estão, como é que se diz? Seria o nosso domínio da função, e o pombal, né, a casinha, as casinhas do pombo, seria o nosso contradomínio, beleza? De uma forma mais elegante e formal, o princípio do pombal é expresso da seguinte maneira: seja a quantidade de elementos de x igual a n e a quantidade de elementos de c igual a r, e seja f de x em c, né, uma função f de x em c, se n for maior do que r, ou seja, a quantidade de elementos de x for maior do que a quantidade de elementos de r, então vejam bem, ó, maior, não é maior ou igual. Então, existem elementos distintos, x e y, que vão pertencer ao conjunto x, com f de x igual a f de y. O que é que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que terão, vai ter f de x e y que vão ser iguais. Ou seja, é a mesma coisa de dizer que vai ter uma dessas, haverão casinhas como essa daqui, que vão receber 2 ou mais pombos, né? Pelo menos dois pombos a mais, certo? Então, basicamente, o princípio do pombal, ou o princípio da casa de pombo, diz isso daqui. Esse princípio, apesar de ser bastante simples e elegante, ele é bastante poderoso e tem muitas aplicações, certo? Esse primeiro que a gente viu é um princípio inicial, mas aí também temos o chamado princípio do pombal generalizado, ou princípio generalizado. Qual é a diferença desse princípio inicial e desse princípio generalizado? A diferença é bem tranquila, né? É bastante sutil. Então, vejam bem, ó, seja a quantidade de x igual a n, a quantidade de c igual a r, né? Temos aqui uma função f de x em c. Se o n for maior do que r, L menos 1, aqui temos uma outra variável, essa variável L, né? Ele diz o seguinte: então existe algum subconjunto U que está contido no conjunto X, né? Tal que a quantidade de elementos de U é igual a L e f de x igual a f de y para qualquer x e y pertencente a U. Então aqui nós temos o chamado princípio generalizado do pombal, onde há uma outra variável que é justamente a quantidade de elementos desse subconjunto que está contido em X. Observe que esse subconjunto que está contido em X, né, ele nos remete o quê? Esse conjunto X seria o quê? O conjunto onde temos a quantidade de pombos, né? O conjunto C é a quantidade de casinhas, ok? E aí nós teríamos um subconjunto dos pombos, ok? E no caso é esse conjunto U, e a quantidade dele é dada por L. Então vejam que nesse caso aqui, ó, o N, né, que é a quantidade de pombos, né, ele é maior do que a quantidade de casinhas, né, dos pombais, vezes L menos 1, onde esse L é justamente, né, a quantidade de elementos desse subconjunto de X, ok? E aí, nas explicações dos vídeos, vocês viram algumas aplicações disso daqui. E, por fim, para fechar a nossa seção 4.3, foi apresentado para vocês esse teorema, essa teoria de Ramsey, né? Então, esse teorema, ele diz o seguinte, que para quaisquer inteiros positivos R, K e L, existe um número inteiro positivo N, tal que, se X é um conjunto de N elementos, e cada subconjunto de X com K elementos é colorido, com uma dentre R cores, então existe um subconjunto U, né, que está contido em X,
com L elementos. Observe que ele acaba fazendo alguma, como é que se diz, alguma relação com o teorema generalizado do Pombal, certo? Temos aqui o subconjunto de X e tal. Então, tal que todos os seus subconjuntos de K elementos são da mesma cor. O que ele está querendo dizer? Se eu tenho aqui um conjunto X e esse conjunto X ele tem K elementos e eles são coloridos, né? Com uma dentre R cores, então eu tenho várias cores, né? Esse R vai simbolizar a quantidade de cores. Então vai existir um subconjunto desse conjunto X com uma certa quantidade de elementos, tal que esse subconjunto U, os elementos dele têm a mesma cor. Ou seja, em outras palavras, como pegando aqui palavras do próprio autor do livro, esse teorema, basicamente ele diz o seguinte: não importa o quão desordenada esteja alguma coisa, sempre haverá alguma pequena parte dela com algum tipo de ordem, né? Então, eu tenho aqui um conjunto X com vários elementos. Esses vários elementos eles são de R cores, né? Então, eu tenho várias cores, né? Eu tenho esse R é uma quantidade de cores, certo? Mas eu sei, por esse teorema, que existe dentro do conjunto X um subconjunto U que tem K elementos com a mesma cor, certo? Então, esse subconjunto U, ele vai ter L elementos, todos eles, né, que todos os seus subconjuntos de K sejam da mesma cor. Ou seja, a história como eu diz aqui, por mais desordenada que seja alguma coisa, sempre haverá alguma ordem em alguma parte dela, por menor que seja. Beleza? Bom, dito isso, né, feita essa breve revisão, a gente pode partir agora para a resolução da nossa lista de exercícios, certo? Essa resolução também está bem tranquila, né? Eu já deixei ela toda preparadinha aqui para a gente basicamente só comentar as respostas que nós temos aqui. A primeira questão, eu pedia para que vocês demonstrassem os dois teoremas, o teorema da função injetiva e o teorema da função objetiva, certo? Então, simplesmente aqui a gente copiou, beleza? Então, aquele teoremazinho que a gente viu anteriormente, certo? E que já não é velho conhecido, já é velho conhecido de vocês, na verdade. Então, é o seguinte, observe que na demonstração, né, aqui a letra A é a demonstração do primeiro teorema. Na demonstração desse primeiro teorema, eu estou assumindo que X é um conjunto que tem 1, 2, M elementos. Logo, né, por que eu estou dizendo XM elementos? Eu estou dizendo aqui, ó, que o tamanho de X, a quantidade de elementos de X, desculpa, é M, certo? Então, esse XM é a quantidade de elementos do conjunto X. Vejam que para o conjunto Y, a quantidade de elementos é N. Isso daqui é um ponto muito importante que vocês precisam ter bastante atenção para compreender bem essa demonstração. Apesar da demonstração ela ser bem simples, né? Vocês estão vendo aí que é um texto bem simples. Ela guarda algumas particularidades e que você pode usar, né, como, digamos assim, como fonte de inspiração para desenvolver suas próprias demonstrações. Ok? Então, eu estou assumindo esse X, que ele é um conjunto com M elementos, né? Que foi dito aqui. E aí eu digo o seguinte, ó, desde que F seja injetiva, então é o seguinte, ó, se F for injetiva, qual é a consequência disso daí? A consequência do fato de F ser injetiva é que eu vou ter isso aqui, ó, F de X, X1, F de X2 e F de Xm. Ou seja, cada elemento do conjunto X eu passo para a função F, certo? Então, essa é a característica. E isso daqui, esse F de X1, F de X2, F de Xm, né, são o quê? São elementos distintos de Y. Ok? Então, simplesmente eu estou continuando o meu argumento. Vocês não devem esquecer que quando você vai desenvolver uma demonstração, o que você está fazendo? Você está simplesmente escrevendo um texto argumentativo, que tem suas proposições, elas devem ser verdadeiras, e a conclusão também deve ser verdadeira, senão o argumento não seria válido. Pronto. Então, essas duas sentenças aqui, vamos dizer que são nossas premissas.
Portanto, então, ó, portanto, é um indicativo de que a conclusão está chegando. Y tem pelo menos M elementos. Certo? Então, vejam bem. Se eu estou dizendo que cada elemento do conjunto X será passado como parâmetro para a minha função f, e a função f ela vai gerar os elementos distintos do y, né? Afinal de contas, ó, f de x e y, então eu afirmo categoricamente que o y tem pelo menos m elementos, que é justamente o que está sendo colocado aqui, minha gente. Quando eu digo que m é menor ou igual a n, certo? Eu estou dizendo que esse conjunto y ele vai ter pelo menos m elementos, por conta dessa igualdade aqui, certo? Por isso que eu falei para vocês que a presença desse menor ou igual ou desse maior ou igual é um detalhe muito importante para você compreender a demonstração, certo? Então, essa afirmação é verdadeira, que é a nossa conclusão, e ela tem que ser verdadeira, certo? Senão o argumento estava inválido. Tranquilo? Vamos agora para a letra B. Na letra B, nós temos o teorema que expressa a função sobrejetiva. Da mesma forma... Oi, Moisés? Só eu vou ter que dar uma saidinha. Tá ok, Moisés. Depois tu assiste aí o restante da aula. Valeu, Brian. Um abraço. Bom dia. Até mais. Bom dia. Então, gente, observemos agora o texto da segunda demonstração. Na primeira demonstração, eu comecei assumindo x, porque era uma função injetiva, certo? E a função injetiva, o foco da gente, de uma certa maneira, é o domínio da função, certo? Lembre-se da definição de função injetiva que a gente viu para trás mente. Não vou repetir agora, porque senão vou ficar muito, muito repetitivo. Já uma função sobrejetiva, o nosso olhar, vamos dizer assim, ele está voltado para quem? Para o contradomínio da função. Ou seja, eu vou começar aqui com y, seja y, né? Estou aqui expondo aqui quem é o meu conjunto y. Deixa eu só abrir aqui essa porta. Bora, Charles, entra. Então, nesse caso aqui, como eu havia acabado de dizer para vocês, como é uma função sobrejetiva, o meu foco está voltado para quem? Para ao contradomínio da função. E eu estou assumindo que o y é igual a y1, y2, yn, certo? Entendido? Então, dado que f é sobrejetiva, tá? Que é outra afirmação, então há elementos, né, x1 até xn que pertencem a x. Então, veja bem, olha como é interessante essa parte aqui, essa proposição, né? Eu estou dizendo que como essa função ela é sobrejetiva, né? Então há elementos do x, do conjunto x, né? Tal que f de x x1 é igual a f de xi, aqui é um i, é igual a y de xi, para todo i pertencente, aliás, para todo i menor ou igual a n. Lembre-se que o n, né? O n é o quê? É justamente a quantidade de elementos do conjunto y, que é o nosso contradomínio. Voltemos para lá, para compreender bem o texto da demonstração. Ora, desde que f é bem definida, aí é o seguinte, aqui eu também estou fazendo uma ponderação importante. A função f ela é bem definida, certo? Entendido? E por função bem definida, eu já expliquei isso para vocês no nosso primeiro tempo. Então, todo xi é distinto. Se ela é bem definida, significa que todo elemento do domínio da função ele é um elemento distinto. Portanto, x tem pelo menos n elementos. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou dizendo que o x tem pelo menos n elementos. Observem, né, essa conclusão e a conclusão da letra A. Na conclusão da letra A, eu estava dizendo que o y tem pelo menos m elementos. O m é justamente a quantidade de elementos do domínio da função, ao passo que n é a quantidade de elementos do contradomínio da função. E eu estou afirmando aqui, como conclusão, que o conjunto x, que é o nosso domínio da função, tem pelo menos n elementos. Ou seja, esse n é a quantidade de elementos de quê? Do contradomínio, certo? Então, a partir da quantidade de elementos do contradomínio, se é uma função sobrejetiva, eu posso afirmar que o domínio da função
tem pelo menos essa quantidade de elementos. Ora, mas se eu tiver analisando uma função injetiva, a partir da quantidade de elementos do domínio, eu posso calcular a quantidade de elementos do contradomínio, certo? Entendido? Então, vejam aqui, ó. Novamente aqui o nosso teorema, certo? Ó, M maior ou igual a N, certo? Entendido? Então, eu espero que vocês tenham compreendido aí como foram os passos que a gente realizou, certo? Para poder chegar a essa conclusão, ok? Entendido? Então, na letra A, nós partimos do domínio da função. Na letra B, a gente parte do contradomínio. Na letra A, o ponto de chegada é a quantidade de elementos do contradomínio. Na letra B, o ponto de chegada é a quantidade de elementos do domínio, certo? Então, a partir de uma função injetiva, eu posso definir a quantidade de elementos do contradomínio. A partir de uma função sobrejetiva, eu posso definir a quantidade de elementos do domínio. Beleza? Muito bacana isso daqui e vamos adiante. A segunda questão, ela era bastante simples também. Nós temos aqui essa palavra explosão e aqui para a gente resolvê-la, bastava a gente empregar o princípio do arranjo, o princípio de seleção que a gente viu anteriormente, né? E um pouco mais, algumas coisinhas a mais. Então, vejam bem. Nesse caso aqui, ó, ele pergunta quantas maneiras existem de rearranjarmos a palavra explosão. Se a palavra explosão tivesse 8 letras diferentes, aí era só 8 fatorial, certo? Então, vejam bem, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Só que tem um porém. Nesse meio aqui dessas 8 letras, eu tenho a letra O repetida 2 vezes, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dizer o seguinte, que tranquilamente, e isso foi até colocado numa das explicações, eu acho que era com a palavra elefante na explicação, eu posso definir um conjunto em que eu tenho essa palavra explosão com o O, né, com índices. Aí, esses índices aqui, eles poderiam fazer o quê? Fazer com que esse O e esse outro O se tornassem distintos, certo? Aí, claro que eu poderia associar isso daqui a num outro domínio, né? Num outro conjunto, onde eu tenho a palavra explosão sem os Os com os... como é que se diz? Com os índices, né? Então, no caso, seria o seguinte, eu teria um conjunto X, que seria o meu domínio da função, onde eu tenho a palavra explosão sem o índice. E no conjunto Y, que seria o meu contradomínio, eu teria a palavra explosão com esses índices, né? E eu poderia fazer tranquilamente a associação dessa maneira aqui, ó. Opa, não. Então, vejam que, nesse caso, eu tenho a explosão com o O índice 1 nessa posição e o O índice 2 naquela outra posição. Eu posso ter uma outra explosão com o O índice 2 nessa posição e com o O índice 1 na outra posição. Só que esses dois arranjos aqui são apenas 2 dos muitos possíveis arranjos, dos 8 fatoriais tipos de arranjo, certo? Entendido? Então, nesse caso, quando eu tenho uma situação como essa, em que eu tenho aqui uma string com uma certa quantidade de letras, para me definir a quantidade de maneiras que existe da gente arranjar isso, a gente utiliza essa construçãozinha aqui, onde esse 2 fatorial é justamente os elementos que estão repetidos, certo? Então, nesse caso, seria isso aqui. Beleza? Então, muito simples. Vamos aqui para a nossa terceira questão. Na terceira questão, ela é subdividida em 3 letras, A, B e C, e aí nós temos uma situação em que a ideia de função ela não está necessariamente associada a números, certo? Ela vai um pouco mais além, vai uma ideia geométrica. Então, veja bem. Ó, considere o diagrama com N retas, em que cada uma cruza com todas as retas. Então, essas são algumas propriedades desse nosso diagrama. Eu tenho aqui N retas, cada uma delas cruza com as outras,
não existem três retas passando por um mesmo ponto. Então, isso daqui é uma outra propriedade que não pode ser desprezada. Então, eu tenho aqui N retas, cada uma cruza com todas, né? Só que não existem três retas passando pelo mesmo ponto, ok? E aí nós temos esse exemplo, certo? Você poderia construir um outro exemplo, né? Para poder entender melhor o problema, da seguinte forma. Então, aqui eu tenho uma reta, eu tenho duas retas. Então, o N aqui é igual a 2. Vejam que as duas retas estão cruzando, todas as retas se cruzam, no caso são somente duas retas mesmo, e elas cruzam só no ponto. Se eu tivesse um N igual a 3, como é que eu faria? Eu teria que fazer de uma forma tal que essa minha reta L1, essa minha reta L2, eu tenho aqui uma reta L3, que vai cruzar todas as outras. Então, vejam que L1 cruza L3, L3 cruza L2, né? Da mesma forma que L2 cruza L1. Então, todas as retas estão se cruzando. E todas elas no mesmo ponto, certo? Então, isso daqui seria o nosso caso mais base, vamos dizer assim. No caso, para a gente ter um N maior ou igual a 3, ok? Aí, vamos adiante. Seja Y o conjunto de todos os pontos de interseção. Então, vejam bem, o conjunto Y, que tradicionalmente é o nosso contradomínio, é o conjunto dos pontos de interseção. Então, cada um desses pontinhos aqui, desses três pontinhos, constitui o quê? Elementos do nosso conjunto Y, nosso contradomínio. E seja X o conjunto de todos os conjuntos de duas retas. Ou seja, X é igual, né? X é igual a L1, L2, tal que L1 e L2 são retas distintas no diagrama. Então, o meu conjunto X aqui, nesse exemplo bastante trivial, ele teria o quê? L1 e L2, né? Certo? Opa. Eu teria L1 e L3, e assim sucessivamente. Certo? Acho que dá para vocês entenderem bem direitinho aí. Aliás, defino uma função f de x em y, né? Colocando f L1, L2 igual ao ponto em que L1 e L2 interceptam. Então, vejam bem, eu tenho aqui duas retas, uma reta L1 e uma reta L2. Essa reta L1 e essa reta L2, elas estarão em que conjunto? No conjunto X ou no conjunto Y? No conjunto X, né? Vejam como a gente definiu aqui o conjunto X. Tá aqui bem bonitinho. Ah, o conjunto X é o conjunto de todas as retas? Não, é o conjunto de cada duas retas distintas, né? Vejam bem, ó, conjunto de todos o conjunto X é o conjunto de todos os conjuntos. Então, os elementos do conjunto X, né, são o quê? Conjuntos de duas retas, certo? Então, vejam bem, o conjunto X, ele é um conjunto de conjuntos. Quais são os conjuntos que compõem, né, que estão contidos, melhor falando, no conjunto X? São os conjuntinhos que contêm apenas dois elementos. E esses dois elementos eles são distintos. É uma reta LI e uma reta LJ, correto? Então, como temos aqui, ó, colocando L1 e L2 igual ao ponto em que L1 e L2 interceptam. Olhando para esse nosso exemplo aqui, nós poderíamos dizer que esse ponto bem aqui, né, esse pontinho bem aqui, ele é o ponto em que a reta L1 e a reta L3 interceptam. Esse outro pontinho bem aqui é o ponto em que L1 e L2 interceptam. Esse outro pontinho bem aqui é o ponto em que L2, né, e L3 intercepta, né? Então vejam bem, ó, L2 e L3, correto? Então tudo até aí está tudo de acordo com o que manda aqui as regras da formação dessa figura, certo? Então é interessante essa questão que vocês estão vendo que eu tenho aqui praticamente um algoritmo de como construir essa figura, certo? Só obedecer essas regrinhas aí você constrói essa figura, beleza? Então vamos lá, dando continuidade. O que é que ele quer saber, né? Ora, ele quer que nós expliquemos por que, né? Explicar por que a função f, qual é a função f? A função f, ela vai receber duas retas que são distintas e ela vai retornar o quê? Um ponto, no caso, um ponto de interseção. Ele quer saber por que ela é injetiva, certo? Então vamos lá. Lembre-se, se o meu domínio,
meu domínio da função é... Peraí, deixa eu trocar aqui de cor. Olha, o meu conjunto X, ele é formado pelo conjunto de retas, né? Então, aqui eu tenho L1, L3 e L1, L1 e L... Aliás, L1 e L2 já está ali, L2, L3 e L2. Certo? Esse daqui no nosso exemplo aqui tem apenas 3 retas, né? Só para que vocês possam compreender bem direitinho onde é que eu estou querendo chegar. Então, o conjunto Y, ele vai ter o que? Os pontos. Vai ter o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3. Então, esses pontos, né, quando eu passar para a função f de x, vou botar aqui, Li e Lj, certo? Então, eles vão associar esses pontos, aliás, essas retas a um determinado ponto. Beleza? Tranquilo? Então, aqui eu tenho uma função injetiva. Ou seja, cada par de retas está associada a somente uma interseção. Ok? Então, em cima disso daí, o que a gente vai fazer? Simplesmente colocar na linguagem mais formal. Então, é o seguinte, ó, presta atenção. A função injetiva, por quê? 3 linhas não passam sobre um único ponto, certo? Então, se tivesse 3 linhas passando por um único ponto, aí nós não teríamos uma função injetiva, certo? Então, essa é a primeira observação. Então, cada ponto é a interseção de exatamente um par de linhas, que foi o que a gente acabou de demonstrar de maneira gráfica, certo? Entendido? Então, acredito eu que deu para vocês entenderem. A próxima pergunta pedia para que a gente explicasse por que F é sobrejetiva. Então, vejam bem, vamos ver se F realmente é sobrejetiva a partir desse nosso exemplo mais trivial. Vamos supor que eu tenho somente essas 3 linhas, né? Nesse caso aqui, vocês observam que todos os elementos do conjunto Y, todos os pontos, estão associados a algum elemento do conjunto X. Não tem nenhum ponto aqui solto no espaço. E isso caracteriza a função sobrejetiva, que a gente já viu isso anteriormente. Beleza? Então, aí fica fácil vocês explicarem por que ela é sobrejetiva. Na verdade, isso daqui não é uma demonstração, é só uma explicação. Certo? Então, ela é sobrejetiva porque cada ponto é um ponto de interseção de 2 linhas. Né? Pronto. Foi o que eu acabei de falar, só que colocando em palavras mais simples e eu digo até mais objetivas, certo? Beleza? Então vamos para a nossa letra C. Na letra C, ele pede para a gente dizer quantos pontos de interseção existem. E essa resposta tem que ser em termos de N. No caso aqui, o N, né, seria o quê? A quantidade de linhas, né? Ó, vejam bem, ó. O nosso N é quantidade de retas, correto? Então, em termos de N, como é que a gente vai calcular isso aqui? Ora, você vai utilizar o princípio da seleção. Como você não precisa você não estabelece ordem, não há necessidade de ordem nenhum, e você está selecionando 2 retas de um universo de N retas, aí fica fácil, né? Então, veja bem, olha só a grande sacada disso aqui. A resposta é só isso, ó. A resposta para essa questão, para esse item, é só isso. De N você escolhe 2. Mas para você chegar nessa resposta aí, é bom você lembrar. Ora, eu tenho aqui N retas. Cada interseção de 2 retas, eu vou ter um ponto. Certo? Para mim calcular a quantidade de pontos aqui, eu vou simplesmente aplicar o princípio da seleção. Ora, pois, eu vou pegar as N retas, de cada N reta eu seleciono 2, princípio da seleção. Certo? Vejam como isso é simples. Mas, vejam bem, chegar a esse raciocínio aqui, muitas vezes, dá muita dor de cabeça. E calcular isso aqui também é fácil. Qualquer calculadora faz. Vamos aqui para a quarta questão. Na quarta questão, ele é uma questão que nós utilizamos o princípio da casa de pombos, ou o princípio do pombal. Então, vejam bem, ó. Eu tenho uma classe
nessa classe tem 36 alunos, deve ser uma classe de primeiro período da computação. Sempre haverá um grupo de pelo menos 6 alunos que nasceram no mesmo dia, certo? Dia da semana. Então, vejam bem, eu tenho tenho 36 alunos, eu sei que desses 36 alunos, terão pelo menos 6, vai ter um grupo com pelo menos 6 alunos que nasceram no mesmo dia da semana. Ok? Então, o que é que a gente vai entender aí? Né? Nós vamos aplicar o princípio da casa de pombos e aí a gente vai ter que enxergar os pombos em um determinado conjunto e os pombais em outro conjunto. Então, aqui eu tenho um conjunto de alunos, eu tenho um conjunto de dias da semana. O conjunto de dias da semana poderia ser o nosso pombal, nossas casinhas de pombo. Então, aqui eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e aqui o domingo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casinhas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o domingo. Certo? E aí eu tenho os 36 estudantes. Ok? Fazer aqui alguns Zé Palitos para representar os estudantes. Ora, nesse caso aqui, o que é que eu estou afirmando? Que nesse grupo de 36 estudantes, tem um grupo de pelo menos 6 estudantes que nasceram no mesmo dia da semana. Ou na segunda, ou na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu não estou especificando qual o dia da semana. Então, é um outro ponto importante, certo? O que eu estou fazendo aqui não é especificar qual o dia da semana. Esse já é outro problema, certo? O que eu estou dizendo é que existe um grupo de pelo menos 6 pessoas que nasceu todo mundo no mesmo dia. E aí a gente vai o quê? Aplicar o princípio da casa de pombo para provar que isso é verdade, certo? E aí, vamos lá. Ó, sejam os pombos, os dias de nascimento. No caso aqui, os dias de nascimento seriam aqui, esse fulano aqui nasceu no dia 21 de janeiro de 71. Esse outro aqui nasceu no dia 3 de fevereiro de 80. E por aí vai. Então, aqui são as datas de nascimento, certo? Então, os pombos são as datas de nascimento dos 36 estudantes. E sejam as casas os 7 dias da semana. Aqui eu já fiz para vocês, né? Tá bonitinho. Então, existem, né? Vocês devem estar lembrados dessa função aqui. Aqui é a função teto. Função teto. O que é que essa função teto ela diz? Se eu passar um valor para essa função teto, ou seja, eu vou pegar 36 dividir por 7, né? Vamos fazer aqui o cálculo rapidinho, ok? 36 dividido por 7, deixa eu pegar aqui a calculadora. De cabeça eu sou ruim mesmo. Vamos lá. 36 dividido por 7 dá igual a 5,14, né? Como vocês estão vendo aí. Então, 5,14. O que é que a função teto diz? Ela arredonda para cima, vamos dizer assim. Então, ela informa o maior, aliás, o menor inteiro maior do que isso aqui. Presta atenção como a função teto ela é engraçada. Ó. A função teto, ela retorna o menor inteiro maior do que esse valor. Qual é o menor inteiro maior do que isso aqui? No caso é 6. Assim como existe a função teto, existe a função piso. No caso da função piso, ele vai retornar o menor inteiro, aliás, o maior inteiro menor do que isso aqui. Certo? Entendido? É o contrário. Então, nesse caso aqui, nessas situações a gente pode aplicar, né, o princípio do Pombal a partir do uso da função teto. Então, o que a gente passa comparando para a função teto? Aqui seriam os nossos pombos, certo? Vou colocar aqui entre aspas. E aqui os nossos pombais. Pombal, casinha de pombo é a mesma coisa. Ok? Pronto, beleza? E você passa isso para uma função teto.
E aí você vai chegar a essa conclusão. Então, existem pelo menos um grupo de 6 pessoas que todas elas nasceram no mesmo dia da semana. Certo? Vai ter 6 pessoas nascendo na segunda, 6 pessoas na terça e assim sucessivamente. Beleza? Então, é para isso que serve, né? Pode ser uma mera curiosidade, mas isso é bastante útil também. E vamos, enfim, para a nossa última questão. A última questão, o enunciado ele é bem pequenininho, né? Seja G um grafo simples com 2 ou mais vértices. Ó, veja bem, aqui tem uma informação muito importante. Ele é um grafo simples. Ele tem 2 ou mais vértices. Então, eu não estou falando aqui de grafo com um único vértice, é com 2 ou mais. Então, o número de vértices é maior do que 2. Ok? Maior ou igual, desculpa. Maior ou igual a 2. Então, demonstre que existe um par de vértices em G com o mesmo grau. Seguinte, como eu estou falando aqui de par em G com o mesmo grau, de cara você já pode pensar assim, bom, aí tem princípio da casa do pombo, certo? Dá para a gente aplicar isso aí. E é justamente com isso que a gente vai trabalhar. Bom, vamos lá para a nossa definição, nossa demonstração. Aqui, na verdade, aqui é uma demonstração, não é, é diferente da questão anterior que tínhamos apenas uma explicação. Ora, a gente começa com seja n o número de vértices em G. A primeira coisa que eu preciso definir é que n é um número de vértices em G. Dado que G é um grafo simples, ora, quem foi que disse que G é um grafo simples? O enunciado da questão. O enunciado da questão já disse para você, é um grafo simples. Então, você tem que trabalhar a sua demonstração em cima disso, em cima de um grafo simples. Ah, professor, e se não fosse um grafo simples? Aí já era outra demonstração, que não vem ao caso. Qualquer vértice pode ter, no máximo, n-1 aresta. Então, vejam bem, se é um grafo simples, vamos começar aqui, né? Fazer aqui uma pequena brincadeira. Eu tenho aqui um grafo com apenas um vértice. Então, o n aqui é igual a 1, certo? Eu estou afirmando que, como ele é um grafo simples, qualquer vértice vai ter, no máximo, ó, veja bem, ó, no máximo, certo? No máximo, n-1 aresta. Se eu tenho um gráfico com apenas um vértice, e eu estou dizendo que o número de arestas, vou chamar de E, é igual a n-1, e eu só tenho um vértice, essas arestas aqui vão ser zero. Aí olha para cá, zero, nenhum mesmo. Mas vamos supor que eu coloque mais um vértice. Nesse caso aqui, eu vou ter n igual a 2 e vou ter quantas arestas? Ora, se o n agora é 2, 2 menos 1 vai ser igual a 1. E aqui eu tenho justamente a nossa aresta é 1, correto? Então a gente vê que realmente a coisa funciona, ok? Então essa solução em forma fechada aqui, esse n-1, tá ok, beleza? Só que aqui eu demonstrei a partir de exemplo, né? O certo seria fazer uma demonstração por indução, mas é só mesmo para que vocês entendam a parada. Logo, os graus possíveis são 0, 1 até n-1. Vejam bem, aqui são os graus possíveis. Do caso de um grafo simples, né? Então, que eu tenha n vértices, os graus possíveis são a partir de 0, vai de 1 até n-1. Ok? Só que lá no enunciado da questão, eu estou dizendo que esse meu grafo simples tem 2 ou mais vértices. Nesse caso aqui, esse grau 0 aqui eu já vou descartar. Eu não vou ter, certo? Então, vamos lá, continuando aqui. Então, não pode haver, olha, ó, vejam bem, ó, se existe um vértice de grau 0, não pode haver um vértice de grau n-1, ok? Prestem bem atenção. Se existir um vértice de grau 0, que seria, no caso, aquele exemplo em que eu tenho isso daqui. O grau desse vértice aqui, vamos chamar de V1, o grau de V1 é igual a 0. Por quê? Porque não tem nenhuma aresta, né, tocando esse vértice, beleza? Só que eu não posso trabalhar com vértice de grau 0, que é justamente o que eu estou dizendo aqui, ó. Se existe um vértice de grau 0, então não pode haver um vértice de grau n-1, certo? Então, ou seja, como foi dito no enunciado da questão, um grafo simples com vértices, 2 ou mais vértices.
Da mesma forma, ó, similarmente, né, similarmente é mais bonito que da mesma forma, se existe um vértice de grau n-1, então não pode haver um vértice de grau 0. É como se fosse um se somente se que a gente viu lá na lógica de matemática. Logo, existe somente n-1 possíveis valores para os graus dos vértices G, certo? Então, esse n-1 é como se fosse o quê? Como se fosse os pombos, certo? Entendido? Existem n vértices que devem ter o mesmo grau. E aqui, nesse caso, esses vértices seriam o quê? As casas de pombo, ok? Então, a gente acabou utilizando o princípio do Pombal para demonstrar essa sentença aqui, certo? No caso, o que a gente fez foi demonstrar essa afirmação, né? Se G é um grafo simples, né, com 2 ou mais vértices, demonstre que existe um par de vértices com o mesmo grau. Então, no caso mais simples, vamos dizer assim, o caso base. Né? O caso base seria o quê? O n igual a 2. Qual é o grau desse, vamos chamar aqui de vértice 1. Opa, peraí. Vértice 1 e vértice 2. Qual é o grau de 1? É igual. Qual é o grau de 2? É igual. Certo? Se eu tenho aqui um terceiro vértice, né? Certo? Mas nesse caso aqui, ele diz que é um grafo simples, não é um grafo que todos os vértices precisam estar, como é que se diz? Ligados um ao outro. Então, eu poderia perfeitamente ter essa configuração aqui. Então, vejam, nesse caso aqui eu tenho um vértice 3, né? Agora, o vértice 2 tem grau igual a 2, que eu tenho duas arestas tocando ele, mas mantém mantém verdadeira a mesma sentença que eu disse. Tem pelo menos dois vértices com o mesmo grau. Então, o vértice V3 e o vértice V1 têm o mesmo grau. Né? E você pode aumentar esse nosso grafo aqui, você vai sempre encontrar pelo menos dois vértices com o mesmo grau. Tá certo? Bom, gente, então, deixa eu parar aqui essa apresentação. Beleza. Moçada, já são 10h47, né? Essa é a nossa penúltima aula síncrona. Próxima semana a gente tem a nossa última aula síncrona e na sexta-feira a terceira avaliação. Né? Na semana seguinte vai ser só a segunda chamada INAF. Lembrando que as segundas chamadas são para as pessoas que, por acaso, tenham perdido algum quiz, né? A partir da realização daquela segunda chamada que eu fiz anteriormente, né? A primeira, segunda chamada de quiz, certo? Mas eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz anteriormente. Eu vou fazer um relatóriozinho e divulgar com vocês, beleza? Gente, vou encerrar aqui a gravação. Todo mundo aqui já registrou frequência, né? Beleza? Então, gravação interrompida.